A paz do Senhor, amados. Eu sou o pastor Adelci dos Reis. Trago-lhes o comentário da lição 2, da revista da nossa escola dominical, CPAD, que tem como título A Atuação do Espírito Santo no Plano da Redenção. Texto áureo. Assim, pois, as igrejas em toda a Judeia e Galileia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Atos capítulo 9, versículo 31. Verdade prática: a atuação do Espírito é contínua e dinâmica na igreja, na vida dos crentes, e os conduz desde a conversão até o final da jornada cristã. Amados, hoje nós vamos estudar a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Deus elaborou o plano redentivo antes da fundação do mundo. E Deus, ao longo dos séculos e milênios, Ele tem descortinado o mistério da redenção, especialmente na história bíblica. E o Espírito Santo tem sido o agente, condutor destas verdades aos homens santos da antiga aliança, como profetas, como os escritores. E na nova aliança foi descortinado completamente através do sacrifício expiatório de Cristo na cruz do Calvário. O Espírito Santo, ele teve uma atuação extraordinária nesse plano, porque foi ele que atuou em todos os momentos da história, trazendo luz, a evidência deste plano redentivo a ser aplicado também na vida humana, mesmo depois da morte de Cristo. Em nossos dias, a atuação do Espírito Santo no plano redentivo continua sendo efetiva, porque é o Espírito Santo que trabalha no ser humano, é o Espírito que age no ser humano, trazendo o homem ao convencimento do pecado, levando o homem a se render a Cristo Jesus. E hoje nós vamos ver esta atuação do Espírito no plano da redenção, e o nosso enfoque geral é ensinar que o Espírito Santo atua no plano da redenção. Vamos então para o primeiro tópico, o Espírito Santo como promessa. No ponto primeiro nos diz a promessa messiânica. Amados, se existe um plano, nós sabemos que este plano, ele envolve a Trindade Santa. Ele envolve a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus, ele anunciou diversas vezes acerca deste plano. Na antiga aliança, Deus começou a trabalhar na vida dos profetas, quando Deus precisava trazer uma mensagem à terra. Ele levantava um profeta como mensageiro para trazer à terra a sua palavra. Nós sabemos, amados, que a promessa messiânica, ou seja, a promessa da vinda do Filho de Deus como Redentor, ela foi acompanhada da promessa do Espírito Santo, ou seja, do derramamento do Espírito Santo, da operação sobrenatural do Espírito Santo. No livro do profeta Isaías, no capítulo 61 e o versículo 1, o profeta, ele traz à luz a vida do Messias, sendo um homem cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo foi prometido para atuar na vida, no ministério do Messias. Exatamente isso aconteceu quando Jesus ele entrou na sinagoga na Galileia. A Bíblia nos informa que ele tomou o livro para ler. E Lucas, no capítulo 4, o versículo 18,
registra este momento tão brilhante da história da redenção, quando Jesus então, ele lê exatamente a escritura do profeta Isaías e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para proclamar as boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, toda a plenitude da salvação foi anunciada desde os tempos antigos até mesmo na nova aliança. E isto, Deus ele fez questão de pouco a pouco ir descortinando este mistério até que ele estivesse todo esclarecido e à disposição de todo ser humano. Vamos agora para o ponto número 2, na antiga aliança. Amados, há uma diferença entre a atuação do Espírito Santo na antiga aliança e na nova aliança. Na antiga aliança, o Espírito Santo, ele ainda não tinha vindo para ficar, porque ele só veio para ficar a partir do dia de Pentecostes. Mas na antiga aliança, o Espírito Santo, ele operava somente em épocas especiais, quando havia uma necessidade. Deus então levantava um homem e enchia do Espírito Santo. Esse enchimento, ele era temporário, durante o período em que aquele homem, ele seria um instrumento do Senhor. E neste sentido, o Espírito Santo, ele capacitava pessoas para obras específicas, como por exemplo, a capacitação ou a unção profética. Vemos também a capacitação para lideranças. Nós podemos ver isto, meus amados, nos tempos em que Israel era escravizado, Israel era perseguido pelas nações vizinhas. Deus então levantava um homem, enchia do Espírito Santo, capacitava e ele se tornava agora um instrumento para libertar Israel da mão daqueles que os oprimiam. Vemos também que o Espírito Santo, ele agiu de uma forma brilhante também na vida de Bezaleel, dando a ele sabedoria, capacidade para trabalhar com ouro, com pratas, com pedras preciosas, com madeira, para fazer todo o adorno do tabernáculo. Então vemos também, amados, que esta capacitação do Espírito Santo agia em todos os setores, dando até mesmo capacitação militar, assim também como o Espírito Santo foi com Davi, dando ele a unção poderosa até mesmo para derrubar o gigante Golias. Então, amados, nós podemos perceber que o Espírito Santo, ele agiu em todas as épocas. Já na entrada do período interbíblico, nós vemos o Espírito Santo já agindo sobre Bezaleel. Então a Bíblia nos diz que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito. E sempre o Espírito Santo esteve à disposição do Senhor para fazer a sua obra. Vamos então para o ponto 3, a promessa do Consolador. Veja, meus amados, que a vinda do Consolador, ela estava associada com a volta de Cristo ao céu. Na verdade, a vinda do Consolador também estava associada com o sacrifício expiatório de Cristo na cruz do Calvário. Veja que Jesus, ele havia dito para os discípulos: convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Então, a promessa do Espírito Santo estava vinculada à obra expiatória de Cristo na cruz do Calvário. Quando Cristo estava na cruz do Calvário,
A Bíblia nos informa que o soldado furou o lado de Jesus com uma lança e ali saiu sangue e água. Através daquele sangue, o mundo recebeu a purificação pelo sangue derramado na cruz do Calvário, mas com aquela água que saiu do lado de Jesus, o mundo recebeu uma fonte purificadora pelo poder do Espírito Santo. Então Jesus ele precisava voltar ao Pai para possibilitar a vinda do Espírito Santo. Amém, amados? Vamos agora para o tópico de número 2. Nos diz: o Espírito Santo consola e ensina. O Espírito Santo, ele foi enviado pelo Pai em nome de Jesus. E ele foi enviado com algumas funções aqui na terra. E dentre estas funções, nós vamos destacar nesse tópico 3 funções. A primeira é de consolador, a segunda de ensinador e a terceira de ajudador. No ponto primeiro nos diz consolador. Veja só, amados, em João no capítulo 14, o versículo 16, Jesus ele fala para os discípulos: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. No versículo 7 da nossa leitura bíblica em classe, Jesus ele diz: convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Então, quando nós falamos aqui de Consolador, nós estamos falando de um ser que é consubstancial com Jesus, ou seja, um ser que é da mesma natureza, da mesma composição. Quando nós falamos de consubstancialidade, nós estamos referindo a alguém da mesma natureza. Que natureza? Natureza celestial, natureza divina. Então o termo consolador deriva da palavra grega parácletos, e esta palavra ela traz a identificação de alguém que é intercessor, de alguém que é defensor ou até mesmo ajudador. Essa ideia de consolador que vem da palavra parácletos dá a ideia do que acontecia nos tribunais naquele tempo. Geralmente, quando um réu ele comparecia perante o juiz para ser julgado, às vezes lhe faltava um advogado. Ele olhava para o auditório para ver se encontrava um rosto amigo. E quando ele encontrava alguém ali naquele auditório que lhe era bem próximo, ele tinha o direito de solicitar a ajuda daquele amigo para estar do lado dele e para defendê-lo. É neste sentido que o Espírito Santo, ele foi enviado pelo Pai. Foi enviado para estar do nosso lado, nos consolando, nos ajudando, intercedendo por nós. Quando Jesus ele fez referência a outro consolador, Jesus estava afirmando que ele era consolador. Na verdade, ele era o consolador até então, mas Jesus prometeu voltar ao Pai, mas enviar outro consolador, outro que teria as mesmas prerrogativas do Filho de Deus. Ponto de número 2, o ensinador. A Bíblia nos informa, meus amados, no livro de João, o Evangelho de João, capítulo 14, e o versículo 26, Jesus ele diz o seguinte: aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e fará lembrar tudo aquilo que eu vos tenho dito. Veja, quando aqui a Bíblia refere o Espírito Santo como ensinador, refere a ele como o outro consolador. Veja, o ensino fazia parte do ministério de Jesus, ou seja,
grande parte do ministério de Jesus foi dedicado ao ensino. A Bíblia nos informa que Jesus ele percorria a Galileia, ensinando, pregando e curando os enfermos. Porque Jesus, no seu ministério terreno, ele foi um grande mestre. Ele era chamado de mestre. Ele mesmo aceitou esse tipo de mestre, porque o ensino das Escrituras, o ensino do caminho celestial, o projeto de Deus acerca da redenção, passou pelo ministério do ensino de Cristo Jesus. Ponto de número 3, o ajudador. Amados, nós podemos ver aqui que o Espírito Santo, ele foi enviado para estar no lugar de Cristo e ele é esse ajudador. O Espírito Santo, ele ajuda na vida diária. É ele que implanta em nós o caráter cristão. E quando nós falamos em caráter, o que é caráter? O dicionário nos diz que caráter é a forma de ser, sentir e agir de uma pessoa. E isso define, meus amados, o padrão de qualidade da vida das pessoas. E essas qualidades, elas podem ser boas ou más, e são elas que vão definir se a pessoa é um bom ou um mau caráter. Mas aqui, quando a Bíblia nos informa que o caráter de Cristo, ele é colocado na vida do ser humano que se rende a ele, nós estamos falando do caráter espiritual. E esse caráter espiritual, ele é adquirido através da conversão. Através da conversão, o Espírito Santo, ele aperfeiçoa em nós o caráter de Cristo. Então, o caráter de Cristo, ele é colocado em nós para que nós possamos, na verdade, ter a mesma natureza de Cristo. Ou seja, nós temos a mente de Cristo. É o Espírito Santo que implanta em nós o caráter de Cristo. Nós temos o nosso caráter, a nossa natureza caída, herdada de Adão. Essa natureza ela é pecaminosa, tendenciosa ao pecado. Se você me perguntar o que eu posso fazer para pecar, eu vou dizer para você, você não precisa fazer nada, porque a sua natureza, a minha natureza, ela já vem da natureza pecaminosa de Adão. Mas, para que nós possamos viver uma vida santa e reta diante de Deus, precisa manifestar, ter em nós a natureza de Cristo. E é isso que o Espírito Santo ele procura fazer. Mediante a nossa conversão, ele procura aplicar em nós a natureza santa, a natureza de Cristo. Então, amados, o Espírito Santo, ele age profundamente na vida do cristão. É ele que atua, por exemplo, nas nossas fraquezas, nas nossas limitações, e até mesmo, amado, no momento da nossa oração, nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É ele que atua em nós, fazendo nos lembrar de tudo aquilo que Cristo disse, de tudo aquilo que nós consultamos nas Escrituras. Então nós sabemos que a função do Espírito Santo nos fazer lembrar de quê? Daquilo que nós lemos, daquilo que nós estudamos, daquilo que nós aprendemos. E no momento certo, por exemplo, em uma evangelização, o Espírito Santo ele atua nos dando inspiração e nos fazendo lembrar. Neste sentido,
nós precisamos sempre estar atento, examinando as Escrituras, para que o Espírito Santo ele possa nos fazer lembrar no momento exato. Vamos então para o tópico de número 3. O Espírito Santo reprova e convence o mundo. Veja só, amados, quando foi realizada a obra da redenção, o Espírito Santo ele veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E é isso que nós vamos estudar, por exemplo, aqui no ponto 1. O Espírito Santo convence o mundo do pecado. Veja só, quando aqui a Bíblia diz que convence o mundo, não está falando do mundo cósmico, não está falando do mundo da natureza, está falando do mundo pessoas. E é assim que o Espírito Santo age na esfera humana, convencendo o homem. A ideia aqui que é manifesta na palavra convencer é persuadir, é levar a pessoa a estar consciente do seu estado pecaminoso. Veja que a palavra aqui está no singular. O Espírito Santo convence o mundo do pecado e não dos pecados. Então nós vemos aqui pecado no singular. E este pecado, amado, é o pecado da incredulidade. Muitos não têm se rendido a Cristo por causa da incredulidade. A incredulidade foi um grande tropeço na história de Israel, desde a saída do Egito até mesmo depois que eles tomassem posse na terra de Canaã. Veja, por exemplo, quando Deus enviou os espias a Canaã, foram 12 espias. Apenas 2 voltaram com um relatório positivo para incentivar todo aquele povo a entrar na terra de Canaã. Mas 10 espias, eles trouxeram um relatório medroso, um relatório, amados, que colocou em dúvida até mesmo a onipotência de Deus, o poder de Deus para colocar o povo na terra prometida. E através daquele relatório que trouxe para o povo medo, insegurança, incerteza, o povo quis voltar para o Egito. Então nós vemos ali que aquela atitude irritou Deus por causa da incredulidade do povo. E nós vemos em Números, no capítulo 14, versículo 11, Deus ele fala para Moisés: até quando me provocará este povo? Até quando não crerão em mim? Então nós vemos que a incredulidade tem sido um grande tropeço, um grande problema na história humana. E o Espírito Santo, quando ele convence o mundo do pecado, ele convence da incredulidade, ou seja, levando o homem a crer no sacrifício expiatório de Cristo, persuadindo o homem a receber aquele sacrifício como alvo da sua própria salvação. Então, o Espírito Santo, ele torna a pessoa que vive na dúvida ser pessoas conscientes do seu estado pecaminoso, do seu estado de miséria espiritual, e leva o homem ao Senhor Jesus Cristo. E quando ele leva o homem aos pés de Cristo, é nos pés do Senhor Jesus que o homem recebe o perdão. Mas o Espírito Santo é este elo que conduz o homem até Cristo. A salvação do ser humano depende da ação sobrenatural do Espírito Santo, convencendo o homem de que ele é um grande pecador. Então o Espírito Santo conduz a Cristo, que é o grande Salvador. Ponto de número 2. O Espírito Santo convence o mundo da justiça. Veja só, amados.
A justiça que o Espírito Santo convence o mundo, ou seja, convence a humanidade, é a justiça impecável de Cristo. O Espírito Santo faz o homem entender a impecabilidade do Senhor Jesus. Então, neste sentido, foi que Jesus, ele conversando com os judeus do seu tempo, então ele se manifestou à multidão duvidosa, incrédula. Jesus, ele disse: quem de vós me convence de pecado? Veja só, amado, Jesus, ele disse: olha, se eu digo a verdade, por que vocês não creem? Porque nós sabemos, amados, que até então o Espírito Santo não tinha sido derramado no dia de Pentecoste e a incredulidade campeava. E vemos que em todo o ministério de Jesus, a dúvida acerca do Cristo, o Filho de Deus, foi grande. Até mesmo na presença de Pilatos, Jesus, ele foi questionado, mas Pilatos, mesmo dizendo: eu não vejo neste homem crime algum, a multidão, mesmo assim, dizia: crucifica, crucifica, crucifica. Por quê? Porque eles não eram convencidos da justiça de Cristo. Então, nós vemos que o Consolador, ele atua convencendo, ele atua persuadindo as pessoas da justiça de Cristo. Então, o Espírito Santo, ele confronta o meu pecado. O Espírito Santo confronta o seu pecado com a justiça de Cristo. Então, a justiça de Cristo, ela é confrontada com a minha pecaminosidade por causa do Espírito Santo. É o Espírito Santo que coloca a minha situação em oposição a Cristo, que me faz compreender esta realidade. É o Espírito Santo que me faz entender que eu preciso da justiça de Cristo. É nesse sentido que o Espírito Santo, ele convence da justiça. Então é por meio do Espírito Santo que nós temos a convicção do nosso estado de pecado e que também nós precisamos de salvação. Então, o Consolador nos leva a Jesus, que é o nosso advogado, é aquele que perdoa, aquele que apaga, aquele que nos purifica de todo o pecado. Ponto de número 3. O Espírito Santo convence o mundo do juízo. Veja, amados, o juízo aqui se refere ao juízo que recai sobre Satanás. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Veja, quando aqui nós falamos aqui que o Espírito Santo convence do juízo, é uma referência à derrota de Satanás, que Satanás teve na cruz do Calvário, ou seja, a propagação da vitória de Cristo na cruz do Calvário. No Calvário, Jesus, ele teve vitória sobre o nosso pecado, teve vitória sobre a morte. A Bíblia nos mostra, amados, que nós estávamos como ovelhas desgarradas que não tem pastor. Grande era o nosso estado de pecado. Mas a Bíblia nos mostra que Cristo provou o seu amor para conosco, quando Deus provou o seu amor para conosco, quando Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Foi exatamente na cruz do Calvário que Cristo, ele levou sobre si o meu pecado, o seu pecado. A Bíblia nos diz em Colossenses, no capítulo 2, o versículo 14 e 15, a Bíblia nos diz: havendo riscado o escrito de dívida que constava nas leis e ordenanças que nos eram contrários, removeu do nosso meio e cravou na cruz.
e tendo despojado os principados e potestades, expôs completamente ao desprezo e deles também triunfou na cruz. Veja que na cruz Deus, ele descarregou toda a ira sobre o pecado. Então, Deus descarregou a sua ira sobre Jesus, para não descarregar sobre mim e nem sobre você. Então nós vemos aí que o Espírito Santo, mediante esta ação poderosa que nos leva até Cristo, nos leva a entender também e ter certeza de algumas coisas importantes. Primeiro, que aquele que vive no pecado, de maneira nenhuma escapará do juízo de Deus. Mas o Espírito Santo também nos faz entender que quando nós cremos em Cristo, nós temos a vida eterna, conforme está escrito em João, no capítulo 5 e o versículo 24. Jesus, ele diz: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em condenação, mas já passou da morte para a vida. Então nós precisamos, amados, compreender que na cruz do Calvário o nosso pecado foi julgado. Então o que nós precisamos é somente rendermos a Cristo para nós não vivermos mais no pecado. Mas também temos a convicção que na cruz do Calvário o julgamento sobre Satanás, ele também começou e será concluído na consumação do século. Por isso é que o Espírito Santo, ele tem essa atuação hoje de convencer o mundo do pecado da incredulidade, da justiça impecável de Cristo e também convencer o mundo do juízo que recai sobre o pecado daqueles que não se rendem a Cristo e sobre Satanás, que na consumação do século será lançado no lago de fogo e enxofre. Amém, amados? Que Deus nos abençoe.